que diz, se alguém supõe, isso é uma suposição, e Tiago está dizendo, se você tem essa suposição, essa pressuposição, essa arrogância, essa falsa impressão, essa ideia pessoal equivocada, se você desenvolveu esse auto-engano para você mesmo, se alguém supõe ser religioso, diz, ah, meu Deus, eu sou religioso, eu tenho pavor dessa palavra. Eu só não desgosto dessa palavra no contexto certo, que é esse que eu vou apresentar a você hoje. Existe um contexto exclusivo em relação ao qual a palavra religioso é própria, é pertinente, é insubstituível. Que contexto é esse? É em relação a Deus? Alguém pode ser religioso para Deus? Não, é mentira. Você vai ficar só ou com a mão junto, ou com o olho fechado, ou se balançando, ou se ajoelhando, ou repetindo a reza, 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 reza. Mas se isso tudo não vem da pureza do coração e da verdadeira prática religiosa, que não é feita com as mãos para os céus, a verdadeira prática religiosa é exercida com as mãos estendidas na direção do próximo. Do próximo. Do próximo. Porque estender a mão para Deus é muito fácil, ele não está precisando de nada. Meu filho, muito obrigado pelo teu carinho, mas olha, pega essa tua mão e baixa. E olha, enxerga, porque em volta de ti estão todos os portais de acesso à verdadeira religiosidade. O portal de acesso à religiosidade que Deus considera é aquele que estende a mão para levantar o caído, é aquele que socorre o necessitado, é aquele que ampara o órfão, que cuida da comida dele, que se preocupa em colocá-lo na escola para ter educação, que cuida das necessidades dele, que patrocina o sustento dele, que se importa com a saúde dele. Essa é a verdadeira religião. Só existe religare em relação ao próximo. Porque como é que eu, finito, vou me religar ao infinito? O infinito está para além da religação. Por isso o Evangelho não diz que o encontro com Deus é o homem se encontrando com Deus, é o Deus vindo ao encontro do homem. Afinal, Deus estava em Cristo se reconciliando com os humanos. Não são os humanos se reconciliando com Deus. Não há quem ame a Deus, quem tema a Deus, quem sirva a Deus. Não há ninguém, só tem arremedo disso. E Deus começa a me levar a sério quando eu enxergo o meu próximo. Como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, se alguém passar e vir o seu próximo, enxergar o seu próximo, passando necessidade. Olha, corta para essa câmera aqui que ela tem um ângulo mais amplo aqui em volta. Ó. Vamos fazer de conta que aqui o meu próximo são essas coisas. Tem uma planta aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu próximo. Eu passo e eu vejo. Tá passando necessidade. Como essa planta aqui só não morreu porque eu molho, né? Eu cuido dela. Largar ela sozinha que ela seca. Se eu passo e vejo o meu próximo em necessidade e eu tenho o poder de ajudar, eu posso ajudar. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho alimentos, eu tenho braço, perna, afeição, eu tenho relacionamentos, eu posso ajudar. Mas vendo e podendo, eu todavia, apesar de ver e de poder ajudar, fecho para ele o meu coração, o apóstolo João pergunta, como é que pode permanecer em você ou em quem quer que seja o amor de Deus? Se quando você vê o objeto do amor de Deus precisando de você, porque Deus não precisa de você, mas os humanos precisam, e você fecha o coração, Deus fecha as portas para você também. É toma lá da cá. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O pão é nosso porque pressupõe
Se chegar para mim, eu compartilho com outros. Porque se chegar para mim e eu não compartilhar com ninguém, não vem mais para mim. E se vier, vai ser aquele pão que não carrega bênção, que não carrega graça, que não carrega paz, que não produz harmonia, nem gratidão. Às vezes é o pão que adoece, porque o olhar o amaldiçoa pela atitude de arrogância e de soberba. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. É o pior tipo de auto-engano, é o auto-engano do crente, que porque decora catecismos e confissões de fé e aprendizados decorados em cursos eclesiásticos, fica achando que alguma coisa do evangelho entrou nele. Mas o evangelho só se manifesta em nós como prática de vida, de conduta, de atitude, de postura, de gesto, de ato, de olhar, de interpretação. Ele só se manifesta em nós como fruto do ser. Se não for assim, você está se enganando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que chega diante do espelho e olha o rosto. Natural. Deixa eu ajeitar o cabelo para cá, ajeitar para cá. O que eu estou ouvindo aqui está dizendo que eu estou assim meio cego, deixa eu abrir os meus olhos. Naquela hora ali, ou até você se agrada do discurso, mas saiu é como quem sai da frente do espelho e esquece da aparência. E vai embora. E ele diz assim, são aqueles que ficam ouvindo o evangelho, são como aqueles que olham para um espelho e veem a sua face. Se desagradam de muita coisa, prometem que vão melhorar, vão se curar, vão ajeitar, vão dar forma, vão fazer dieta, vão encontrar uma fisionomia melhor para si próprios, mas retirando-se do ambiente do evangelho, da palavra, do ensino, eles seguem ali na esquina, já esqueceram de tudo, se tornaram outras pessoas, enganando-se a si mesmos. Esquecem-se de como eram e assumem de novo o seu rosto natural, que é uma carranca de maldades muitas vezes. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O evangelho não produz memória curadora, terapêutica, transformadora, regeneradora, alteradora, convertedora no coração deles, não. Eles gostam de ouvir para dizer, paguei o meu pedágio de audição do evangelho, e chega ali na esquina, apaga tudo com uma amnésia autodeliberada. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas privações, nas suas doenças, nas suas faltas de cuidado. Isso tinha que ser prioridade de qualquer grupo cristão. Não é fazer um templo grande, como eu estou vendo agora que é o nosso celeiro of prayer. Um galpão do Valdomiro que comprou lá, ou alugou, sei lá o quê. Aí vai, olha a casa de Deus como está linda. Cara, para Deus aquilo é só um galpão, não tem nada a ver com ele. E os órfãos? Quantos órfãos vocês poderiam ter atendido com essa grana jogada aqui para arrancar mais grana de gente absolutamente descerebrada? Só gente descerebrada e idiotada que frequenta esses lugares. Porque quem soma, quem tem 2 neurônios, não vai. Onde estão os órfãos no projeto da sua comunidade de fé? Vocês existem não para ficar fazendo cafuné uns nos outros, é para edificarem a fé mútua, fortalecerem os laços de fraternidade e reunirem recursos financeiros para socorrerem, em primeiro lugar, o órfão e a viúva nas suas tribulações, que são muitas. E também, enquanto isto, a si mesmo guardar-se incontaminado das maldades do mundo, das traições, dos adultérios enganosos, todos são, da promiscuidade que faz com que você bote para dentro de você e faça troca de energias malignas. Eu tenho um artigo aí no meu portal caiofab.com.br
se você escrever na lupinha a expressão orações ou relações contaminantes, relações que contaminam, eu creio, você vai ver que a gente não participa de relações sexuais incolumemente. Depende de com quem. Porque nunca é só um pênis entrando num vácuo vaginal ou de vulva. Nunca é só isso. Tem troca. Tá aí? Achou? Acha pra mim. Vai vendo. Pesquisa pra mim. Não bota aí não que eu não vou ficar perdendo meu tempo. O nome é esse. Relações contaminadas. Você, enquanto não achar esse nome, o que contaminam, não precisa nem botar aí. Mas tá aí. É muito mais do que isso. Você troca energia psíquica em qualquer relação sexual. O que há de pior na pessoa passa para você. Como também quando é uma relação de amor, o que há de melhor na pessoa se transfere para você. É por isso que eu vejo meninas que tiveram muitos homens na vida e conheço algumas delas desde garotinhas, e elas eram purinhas. Depois do 50º homem na vida, elas vêm conversar comigo, elas já são hidras, assim, de muitas cabeças, parecem uns polvos com braços e tentáculos, e elas chegam sempre com a mesma questão: eu perdi o meu senso de identidade. Mas é claro, minha filha, você virou uma legião de inserções penianas dentro de você. A mesma coisa com os homens. Tá pensando que bota e tira, lava e acabou? Não, fica. Fica o resíduo energético em você, vai acumulando. Por isso, se você quer ter alguma religiosidade, cuide dos órfãos, das viúvas e se mantenha, como diz aqui, guarde-se incontaminado dessas trocas mundanas, como Jesus disse. Até para ir morar numa casa, para passar uns dias numa casa, Jesus disse: veja se há ali um filho da paz. Se houver, entre. Se não houver, siga. Isso para entrar numa casa. Não é numa vagina. Nem é receber um pênis. Que é infinitamente mais profundo. É uma acoplagem que não é só física. Não é pele com pele. Tem muito mais. Tem troca energética de vários níveis dimensionais. Te altera. É por isso que a promiscuidade acaba fazendo de você uma pasta. E a palavra para promiscuidade também é dissolução, que significa a perda da solução original. É como quem chega com uma solução pronta. É um H2O onde você joga tudo lá dentro, metanol, velho barreiro, vai jogando o que você quiser, querosene, bota o que você quiser. Depois bebe e veja se é água. Se não vai lhe fazer mal. A dissolução é perda de solução. Você fica uma pessoa sem identidade, sem saber de si. E mais do que isso, você se torna uma legião de muitas energias contraditórias em choque na sua própria mente.